Bem-vinda ao podcast Jornada Médica, Histórias por Trás de Jaleco. Eu tô aqui com a nossa convidada, a doutora Franciele Zinnermann. Bem-vinda. Obrigada. Tô realmente muito feliz de poder estar aqui hoje com você. Feliz, assim, que não tem tamanho para agradecer a oportunidade de poder compartilhar aqui um pouco da minha história com vocês. Realmente, muita gratidão por esse momento. Eu que agradeço o convite. É uma honra poder te ter aqui. Eu te acompanho nos stories, olho a sua jornada, vejo o quanto você é dedicada, enfim, estava louca para conhecer essa história, porque eu também não conheço, gente, a história da doutora. Então, é uma oportunidade, assim, para poder ouvir. Eu amo Sim. ouvir, então, para mim, é bem gratificante poder te receber aqui hoje. Muito obrigada por ter Eu aceito que o convite. agradeço o convite. Então, vamos lá. Estamos no início de 2026 e a doutora vai voltar lá na infância, quando ainda era uma mocinha, uma menina mulher. Conta pra nós como que foi a sua infância. Olha, na verdade, a minha infância foi muito legal, porque dos 4, 5 anos, mais ou menos, até os meus 10, 11 anos, eu morei numa fazenda. Então, a minha infância, a gente brincava de esconde-esconde até meia-noite, subia. Você acredita? Lá, eu lembro até hoje, era uma fazenda chamada Itamaraty Norte, no Mato Grosso, aonde tinha uns pés, a gente chamava azeitona preta. Não conheço. E a gente ficava, tipo, 20 molecada. Era muita gente brincando de pega-pega em cima desses pés de azeitona. São grandes, são Meu gigantes. Deus! Né? Então, assim, era betes, de soltar pipa, de que quando chovia, que tinha tanajura, saía, tipo, 20, 30 moleque caçando tanajura pra fazer tanajura, comer farofa da bunda da tanajura. Então, assim, realmente a minha infância foi muito gostosa. Eu tive o privilégio de poder viver essa coisa da infância, que hoje eu falo que as crianças, infelizmente, não têm essa oportunidade, né? Os meus, por exemplo, hoje cresceram dentro de apartamento, não ficam brincando na rua. A gente brincava na rua de aquele carrinho de rolemã. Meu Deus, andar de patins, tudo isso no meio da rua, assim. Então, a minha infância foi muito gostosa. Eu realmente vivi muito, foi muito legal. Que cidade do Mato Grosso você morava? Eu morava em Tangará da Serra, morei muitos anos em Tangará, mas em especial essa fazenda, ela fica a 60 quilômetros de Tangará. É uma fazenda chamada Itamaraty do Norte. E ela fica a 60 quilômetros de Tangará. Isso. E a escola que você frequentava era da fazenda? Da fazenda. Essa fazenda, na verdade, na época que a gente morava lá, ela tinha... eu me lembro que quando era Dia das Crianças, o dono da fazenda, ele dava presente para todo mundo, para todas as crianças até 12 anos. Nós éramos mais de 10 mil crianças. Então, era uma fazenda muito grande. Tinha escola, hospital, mercado, loja. A fazenda tinha de tudo, assim. Era igual uma cidadezinha, um povoadinho, assim. Era muito grande a fazenda. Tinha tudo que você imaginar. Salão de festa. Nossa, tinha tudo lá. Igrejas, tinha várias igrejas. Eu acho que na época devia ter umas 5 igrejas, assim. Viu muitas famílias, então, na fazenda. Sim, muitas. Bem rural, inclusive, né? Fazenda. Era, tipo assim, vinha ônibus de, tipo, 5, 6 ônibus do Nordeste com pessoas, assim, trabalhadores. Daí eles vinham para morar na fazenda, trabalhava, depois ia, buscava família, tentava conseguir casa. Eu lembro que na época que a gente foi morar nessa fazenda, a gente ficou quase 1 ano tentando conseguir uma casa pra gente morar na casa da fazenda, porque era muita gente, muito difícil conseguir casa lá, entendeu? Aí essas pessoas que vinham sem a família ficavam em alojamentos. Então, assim, os alojamentos eram enormes, era uma fazenda muito grande. É até hoje, enorme. Existe até hoje essa Existe, só que hoje ela já não tem toda essa população, porque eu não sei se felizmente ou infelizmente as pessoas foram substituídas por máquinas e equipamentos. Então hoje, tipo assim, aonde tinha 30 funcionários, trabalhadores, hoje é uma máquina que faz. Então, assim, naquela época eles chamavam de facão, que na minha época já foi quando começou os facões, assim. Então era mandado, tipo, 5 mil, 10 mil pessoas embora, né? E aí foi quando a cidade foi, tipo, diminuindo. Existe até hoje, tem muita gente lá ainda, mas não é tão gostosa como era na minha época, quando eu era criança. E você estudou nessa escola e morava até que idade você morou na fazenda? Até 11 para 12 anos eu morei nesse lugar. Aí,
quando eu saí daí e fui morar em Tangará novamente. Na verdade, a gente foi morar nesse lugar porque eu sou de uma família cristã, meu pai é pastor. Então, Olha meu pai aí, foi para esse gente. lugar para ser pastor e ficou 5 anos Ah, aí. E daí a entendi. gente saiu e foi de volta para Tangará, que daí foi onde eu já estava, acho que com 12 anos. Então, minha sexta série, até terminar o segundo grau, já foi em Tangará, aonde eu Uhum. morei até é, uma parte também de faculdade que eu fiz, que daí eu fiz farmácia 3 anos e meio ou 4, se eu não me equivoco, Em Tangará em mesmo. Tangará, que foi quando aí eu decidi fazer medicina. Peraí, vamos voltar então. A medicina, então, não foi a tua primeira Não, escolha. não foi. Na verdade, a saúde sempre foi a minha escolha. Eu sabia Aham. que eu queria qualquer coisa na área da saúde. Então, na época, como a gente era de família bem humilde, eu pensei assim, eu vou fazer fisioterapia ou farmácia, que era o que tinha na minha cidade. Uhum. Porque eu fiz vestibular para medicina na federal, passei na primeira fase, mas não passei na segunda. Uhum. E Isso em aí, Tangará tem medicina, não, aí não? foi em Cuiabá Em na Cuiabá. época. Aí, quando eu fiquei em Tangará, eu ganhei meia bolsa numa faculdade particular. Então, Uhum. aí eu escolhi fazer farmácia, porque eu pensei, bom, farmácia eu posso trabalhar como balconista, eu posso trabalhar num laboratório, eu tenho Uhum. muitas opções. Porque na época eu também assim não enxergava tão ampla assim a parte de fisioterapia como eu vejo hoje, sabe? E aí eu fiz farmácia 3 anos e meio, faltou 1 ano e meio para me formar. Quantos anos você tinha nessa época? Ai, eu Foi comecei a faculdade com 15. com 15 anos a faculdade. Aham, Mas você terminou o ensino médio com qual idade? com 15. Daí com 15 para 16, Nossa! eu faço aniversário em setembro. Aham. Então eu comecei a faculdade com 15 e fiz 16 já fazendo faculdade. Gente, já Foi. Já engatou na faculdade. rapidão, assim. E daí, quando eu decidi fazer medicina, eu Nossa, mas é tava com muito 18 para nova. 19. Tô surpresa. É, Eu nunca conheci ninguém que entrasse na eu, faculdade com 15 então, anos. eu entrei muito nova. Muito nova. Eu entrei, na verdade, na primeira série, se eu não me engano, eu tava com 5 para 6 anos. Uhum. Aí só acompanhou as Aí eu fui, sequências. porque como eu, na verdade, a gente entrava com 6 anos na primeira, né? Uhum. Naquela época, que hoje é com Agora, 7, aham. mas naquela época eu entrava com 6. Só que eu fazia No 6 em final do setembro. ano. Então era que meio que no meio, um pouco assim no meio do Uhum. ano. Então Aí foi por eles me isso que. deixaram, entrar. Então eu terminei o segundo grau com 15, aí eu entrei na faculdade com 15 e fiz 16. Só para o pessoal entender, e é uma curiosidade que eu fiquei também, porque daí, assim, por que sempre a área da saúde? Você Ai, falou, eu não, foi sua fala, né? sabe, não sei te dizer assim, de verdade, era uma coisa de dentro de mim assim que eu queria qualquer coisa na área da saúde. E não tinha, na verdade, por um bom tempo, quando eu fiz farmácia, ó, pra você ver, eu comecei farmácia porque eu sabia que eu queria algo na área da saúde, Hum. mas até então eu não tinha uma convicção e não sabia o porquê que eu queria algo na área da saúde. E aí foi nesse período, quando eu estava, acho que no segundo ano ou terceiro ano da faculdade, que um dia na igreja um pastor falou comigo, que me via de branco, eu indo para vários lugares. E aí foi quando eu enxerguei medicina, porque Uhum. medicina, na verdade, era um sonho muito impossível para mim, porque eu não olhava financeiramente uma logística, porque na época meu pai não me proibiu de fazer o vestibular. Uhum. Mas eu sabia que se eu passasse na federal, mesmo eu passando na federal, provavelmente eu não teria condições de estudar, porque meu pai não tinha como me manter. Tipo assim, manter aluguel, passagem, casa fora. E então, assim, para mim sempre foi um sonho muito impossível. Então, por isso eu optei por farmácia, porque na minha mentalidade, assim, eu nunca ia conseguir realizar isso. Uhum. Mas eu de verdade eu não sei te dizer assim, quando foi que eu comecei a enxergar essa coisa da saúde. Nunca, não sei. Mas assim, eu tinha Sempre dentro de mim, quis. sempre quis, eu sabia que eu queria isso, eu gostava disso. Eu fiquei muito em dúvida entre direito, que eu gostava de direito, eu achava que direito, eu sempre tive facilidade para me comunicar. Então, na escola, quando a gente estudava segundo grau, teve um episódio onde a gente teve um julgamento e eu fui uma advogada. Uhum. E eu lembro que eu me saí muito bem nesse julgamento,
eu consegui ganhar a causa, e aí eu, tipo, veio uma vontade. E depois uma outra dúvida era o jornalismo, porque como eu sempre me comuniquei bem, eu pensei assim, nossa, eu acho que jornalismo eu também vou me dar bem, porque eu sou boa para me comunicar, conversar. Mas assim, no fundo, a minha vontade era saúde, mas é aquilo que eu falei para você. Financeiramente, eu não vi essas possibilidades. E aí foi quando eu passei no vestibular, ganhei meia bolsa e fui fazer Em Tangará, em isso. Tangará. Então, você é formada em Tangará da Serra. Não, Não? aí não. Aí Olha aí, quando. gente. Tem muita coisa, gente, que vocês não sabem sobre mim, tá? E aí, quando eu estava já no 4º ano de farmácia, uns amigos meus foram para Bolívia. Lá eles estavam. Eu estava no 2º ano. Daí eles foram e me mandaram e falaram, Fran, vamos, porque tem medicina aqui. Aí eu falei, não, não vou, já tô já no 2º Caminhada aqui. ano. Eu tô pagando particular, meus pais estão investindo, então agora eu não posso largar tudo e, tipo, simplesmente ir para outro Uhum, lugar, porque eu já investi aqui, não vou uhum. perder tudo. Aí no 4º ano, eles vieram de novo, conversaram comigo e eu não quis ir de novo. Não, minto, eles vieram e eu não quis ir no 2º ano, Isso foi em que ano? em 2008. Uhum, Aí, em 2008, não, e quando eles vieram falar comigo, eu acho que foi em 2006. uhum. E aí, em 2008, eu fui num congresso. Lá só pra ir no congresso, pra cantar nesse Isso congresso, na Bolívia. na Bolívia. Uhum. E aí eu já não voltei mais. Já ficou. Já Mas fiquei. não tinha ido pra. Eu não tinha ido pra estudar, eu não tinha documento, eu não tinha nada, só tinha CPF. Meu Não Deus! tinha um passaporte, não tinha. Eu não tinha nada. Coragem! Só tinha a coragem e o meu pai mais ainda, porque meu pai me deixou ficar. E aí, meu pai simplesmente me deixou ficar lá. E quando chegou na minha cidade, que ele falou pra minha mãe, uai, cadê a Fran? Porque ele não avisou que eu tinha ficado. Você já tinha 18? Eu tinha 18 anos Aham. na época já. Aí ele avisou minha mãe, não, a Fran ficou. Aí ele foi, fez a minha mala, porque até então eu não tinha levado roupa, não tinha levado. Tinha levado assim, uma mala de roupa para Pra um final de voltar. semana, sim, porque era um final de semana que a gente ia passar. Aí meu pai veio. E uma semana depois voltou com a minha mala, com documento, com histórico escolar, porque eu não tinha nada, nada. E daí já voltou com uma amiga minha. Que ia E aí ficar lá também. já ficou comigo lá também. E aí a gente foi morar junto um Uhum, tempo, e aí eu já fiquei lá, fiz um cursinho, porque na faculdade que eu estudava, né, que era a faculdade católica, uhum, você fazia uma prova para você ingressar na faculdade. uhum. Então a gente fazia uma prova antes de ingressar, você fazia umas aulinhas lá de um mês e pouco, e você tinha uma prova, Uhum. e se você passasse na prova, você entrava. Então aí eu fiz a prova, passei e fui estudar na Universidade Católica daí, Lá na Bolívia, lá na daí. Bolívia. E, assim, aproveitando que você falou algumas vezes teu pai é pastor ainda? Até hoje. Aham. E como que foi crescer num lar, assim, era muito criterioso, era muito religioso, seu pai era mais maleável, como que Olha, foi? na verdade, eu tenho uma admiração imensa pelo meu pai, porque eu acho que meu pai é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, porque o que eu percebo é que é fácil ser pastor, mas é muito difícil ser pai e pastor. Uhum, Porque muitos pastores se esquecem que ser pai é muito diferente de quando você tem uma responsabilidade na igreja, sabe? E de você falar assim, não, até aqui eu vou ser pastor e daqui eu vou ser pai. Meu pai sempre soube fazer isso muito bem. que separava. Meu pai sempre foi uma pessoa muito amorosa. Eu venho de uma igreja muito tradicional, então, que assim, muito rígida, sabe? E o meu pai, por incrível que pareça, ele sempre foi uma pessoa muito de conversar, muito de dialogar, muito de dar uma segunda chance. E isso com todo mundo, não era só com a gente, não. Tanto que Uhum. meu pai é conhecido como pastor amigo, porque ele sempre foi assim. Não era um pastor carrasco de te julgar o tempo inteiro. Sempre foi uma pessoa de, tipo assim, dar a mão, abraçar, tentar resgatar. Então, meu pai fazia com muita perfeição o papel de pai. Tanto que eu tive muitas falhas, assim, como filha e como filha de pastor. Porque quando eu fui fazer faculdade, por exemplo, no 1º ano da faculdade, eu acho, eu engravidei. Então, você imagina uma filha de pastor engravidar na faculdade e o meu pai ter que lidar com essa, né, com esse fato. Uhum.
E assim, é como eu lembro até hoje que meu pai ficou assim, em choque, lógico, né? Uhum. Quando ele soube que eu tava Ele grávida. soube por você? Soube, eu liguei, falei por telefone. Lembro até hoje que eu falei assim, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou dar notícia pro meu pai? Aí eu falei, pai, o senhor tá sentado? Ele falou assim, não. Eu falei, não, então senta que eu tenho duas notícias pra te dar, uma boa e uma ruim. Aí ele falou, eu falei assim, qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? Aí ele pegou e falou bem assim, a ruim e daí depois a boa. Aham. Aí a hora que eu falei, eu falei assim, bom, a ruim é que eu tô grávida e a boa é que o senhor vai ser vô. Duas coisas na mesma. Aí meu pai não falou um A. Eu lembro, e ele ficou 30 dias sem falar comigo. Depois de 30 dias, o meu pai foi Sem lá. ligar, sem nada. Nada, Silêncio nada. total. E depois de 30 dias, meu pai pegou o carro, foi bater lá. Já chegou me dando um abraço e nunca mais parou de falar comigo. Uhum. E aí me acolheu, me abraçou, apoiou minha causa, me ajudou, porque meus pais me ajudaram muito. Hoje eu sou tudo que eu tenho, tudo que eu sou é graças ao meu pai e minha mãe, mais a minha mãe, que minha mãe trabalhou muito para me ajudar. Uhum. Mas o meu pai ajudava também, mas assim, a minha mãe trabalhava, minha mãe ajudava financeiramente na época. Então a minha mãe pagava uma babá para ficar comigo, para morar comigo, para eu conseguir fazer Aham. faculdade. A minha faculdade era anual, não podia reprovar. É integral, né? Integral. Então, assim, se eu reprovasse numa matéria, eu tinha que ficar um ano fazendo só aquela matéria Nossa. para eu poder dar continuidade no ano. Então, eu não podia Então, reprovar. só pra eu entender. Então, a faculdade que você estudava, se você reprovasse uma disciplina, era o ano O ano todo inteiro fazendo repetindo. só aquela. Nossa, Aí depois, é muito tempo. muito. Então, o que que acontece até hoje? As pessoas vão para lá, começam a faculdade na Católica, daí reprovam no primeiro ano Vão pra e outra. vão para outras, porque daí, com essas matérias que eles mesmo reprovando, eles ainda conseguem aproveitar Uhum, 6 meses em outras faculdades semestrais, uhum. entendeu? É porque é Isso, e a minha anual. não. Então, a minha, se você ficasse numa matéria, era como se todas as matérias dependessem Daquilo lá. daquilo para você poder seguir para o próximo ano. Uhum. Então, não podia reprovar de jeito nenhum. E assim, então meu pai e minha mãe, eles apoiaram, eles acharam que eu fosse desistir, lógico. Meu pai falou assim, e agora, o que que você vai fazer? Não, agora não vou fazer nada, vou continuar aqui, vou continuar estudando. Pensei, se meu pai não me ajudar, porque eu imaginei que meu pai fosse parar de me ajudar, né? Aí, antes de Se falar pro vira. meu pai, eu fui correr atrás de uma universidade federal. Eu pensei, não vou parar. Nem que eu tenha que trabalhar, ir para uma federal, estudar de dia, trabalhar à noite, não sei, mas eu não vou parar. Daí eu fui, olhei tudo, porque eu pensei, se meu pai falar que não vai me ajudar, eu já vou mudar de faculdade. Uhum. Aí Mas não vou desistir. Não, de jeito nenhum. Aí quando eu contei pro meu pai, que meu pai foi lá, mas a minha mãe conversou comigo, falaram que iam continuar me apoiando, que iam me ajudar com tudo que eu precisasse. E aí eu não precisei nem mudar de faculdade, nem nada. Eles me deram muito suporte, assim, me ajudaram muito, 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 assim, nesse período com babá, porque eles me ajudavam, pagavam a babá, pagava tudo pra mim, né? Do mesmo jeito que eles pagavam antes, continuou pagando depois pra eu continuar a terminar a faculdade. Aí eu vim com 2 diplomas. Com o filho e com o o diploma. certificado. Gente, Graças a Deus. é uma benção. E né? nunca reprovei. E nunca reprovei. Muito pelo contrário. Quando eu tive meu filho, assim, eu sempre estudei muito. Então, estudava todos os dias. Todos os dias. Eu lembro até hoje como eu tinha o Heitor na época, tipo, ficava até umas 8, 9 horas às vezes acordado. Então eu estudava todos os dias, mais ou menos assim, das 9, 10 horas até umas 3 da manhã, daí depois eu ia dormir, ia pra faculdade. Então todos os dias eu estudava de madrugada. Ele era pequenininho. Ele era pequeno, mas ele não dava trabalho, sabe? Graças a Deus. Ele Ele sempre foi uma nasceu na bênção. Bolívia. Nasceu lá. Ele é boliviano. Gente, que história linda. Sim. E aí foi assim, eu terminei a faculdade, vim embora. Em 2014, eu fiz o meu internato aqui no Brasil, eu consegui fazer o internato aqui. Então, em 2014, eu morei um ano em Cuiabá, onde eu fiz o internato na Santa Casa da Misericórdia. Algumas matérias eu fiz também no Júlio Miller e no Pronto-Socorro de Cuiabá. Então, eu fiquei um ano em Cuiabá, rodando alguns hospitais lá, fazendo meu internato. E aí, eu fiquei aqui, daí quando eu voltei para lá, fiz a documentação e já
Fiz a prova do Revalida, não passei por 2 pontos. Na primeira Na vez. primeira Nossa, prova. por 2 pontos. 2 pontos. Conta pra nós essa prova, porque muito se fala, mas, assim, qual que é a sua visão em relação... É muito difícil mesmo? Aproveitando esse gancho. É que eu não acho que é difícil, sabe? A prova não é difícil. Mas é porque você tem um número muito grande de questões, você tem que quase que gabaritar a prova. São quantas questões? Na minha época era 150 questões. Então era em torno de 150. É discursiva, é de marcar, tudo Você tinha 2 provas. Você tinha uma discursiva, uma de marcar X, e você tinha a descritiva, que você tinha que desenvolver os casos clínicos. Então, ele te dava um paciente e você escrevia o que você ia fazer com aquele paciente. Era um dia para uma e um dia para outra. 2 dias separados. 2 dias separados. E aí, eu lembro na época que a nota de corte era 88. A nota de corte da prova. É alta para 150. Era alta. 150 questões. E cada vez ia subindo mais essa nota de corte. Cada vez que fazia essa prova, ia subindo mais. E a prova era anual na minha época. Só que daí teve 2 provas. Nas 2 eu fiquei por 2 pontos. E depois não teve mais prova. Aí foi num período que ficou 4 anos sem prova. E aí eu entrei na complementação. Porque daí eu fui pro Mais Médicos, juntei dinheiro e fui complementar pela Federal do Mato Grosso. E daí, então, eu peguei o meu certificado pela complementação da Federal do Mato Grosso. Essa complementação seria o quê? Você faz 1 ano no Brasil. E daí você fica 1 ano dentro de um hospital, faz aulas e fica no hospital como se fosse um internato, sabe? Entendi. Mas só que aqui no Brasil, com professores do Brasil te avaliando. Uma oportunidade para conseguir trabalhar no Brasil. É como se eles te analisassem durante 1 ano, avaliam você, faz prova com você. Então, assim, você tem... eu não lembro agora muito bem, porque já tem tanto tempo. Eu acho assim, tipo, de 3 em 3 meses, você rodava e aí você fazia uma prova daquilo que você viu nos 3 meses. E aí você não pode reprovar também. Então, você tem uma média que você tem que tirar nessas provas. E são várias rotações que você faz. Então, cada rotação você tem uma média que você tem que tirar e passar nessas provas. Entendi. E aí, no final, quando você já finalizou, que você tirou a nota, você tem uma nota mínima que você tem que tirar, né? Aí você vai e pega o seu certificado assinado pela Federal. Gente, é muito estudo. Muito. É uma jornada longa de estudo. 7. Na verdade, de quando eu comecei até... Quando foram 8 anos, assim, né? Que foi 1 ano de internato, mais 1 ano de complementação, né? 8 anos. Mudando totalmente de assunto. Maternidade. Conta um pouquinho pra nós. Você tem 2, 3 filhos? 2 filhos. O Heitor e o Nicolas. O que representa a maternidade pra você? Eu falo assim, sabe? A maternidade é algo muito complexo na minha vida. Porque você imagina... Eu tive que estudar sendo mãe, que foi muito difícil, porque estudar medicina já não é fácil, e aí estudar e ainda ter filhos foi foi bem difícil, e hoje eu vejo assim, eu não sei nem como eu consegui, pra falar a verdade, porque assim, na época eu não sentia toda essa carga, sabe, porque eu acho que você vai andando no automático, vai fazendo tudo no automático, e aquilo não dormir é tão natural que você não percebe, você não cansa. Só que hoje eu fico olhando e falo, meu Deus, eu não sei o que seria da minha vida também. Eu não consigo me enxergar sem os meus filhos, sabe? Então, meus filhos são tudo na minha vida, é a base. É o motivo, eu diria que de estar aqui onde eu estou, de fazer tudo que eu faço e de não desistir. Porque na época, quando eu engravidei, eu olhava assim, eu falava, não, agora eu não posso desistir, eu não posso reprovar, porque o meu pai me deu a oportunidade de vir pra cá, mudar a minha vida, então eu não posso hoje falhar por causa dos meus filhos, por causa do meu filho na época, né? Então eu levava aquilo como uma responsabilidade enorme. Falava, não é porque eu tenho um filho que eu vou desistir, porque o filho sempre vai ser uma bênção na nossa vida, e eu vou utilizar isso como uma escada para eu chegar onde eu quero. Porque agora, mais ainda, eu tenho que estudar, porque eu tenho um filho que vai depender de mim, então eu tenho que me virar. Então, meus filhos sempre foram para mim um motivo para eu lutar e correr atrás e seguir trabalhando, sabe? E correndo atrás de mudança, de um futuro melhor, de melhoria na carreira, profissional, em tudo, sabe? Uma palavra que define maternidade.
Resiliência. Resiliência, sabe? Às vezes você tá cansada, querendo ficar ali no seu mundinho, ao mesmo tempo você quer dar um grito, você quer sumir do mundo, mas você não pode, porque você tem ali duas pessoas que dependem de você, e ao mesmo tempo você quer brigar, você quer gritar, mas você não pode, porque existem ali dois seres que também não têm culpa de nada, que estão ali carentes de amor também. Então, sabe aquela coisa de que quando você precisa de amor, ao mesmo tempo, você precisa doar um amor que é uma complexidade, Uhum. sabe? Então, é aquela coisa de você querer gritar, explodir, mas ao mesmo tempo você ter que respirar fundo e você ter que trazer a calmaria para você lidar ali com as crianças, né, que estão ali com aquele coração simples e puro, que não sabe nem como, que é uma simplicidade, uma pureza que não tem explicação, né? Uhum. Você tá estressada do trabalho e a criança chega ali, quer um abraço, quer brincar, quer ficar com você ali, tá querendo seu carinho, seu colo. Então eu diria que é isso, a resiliência. É às vezes você querer desistir, você saber que você não pode desistir também, sabe? É isso. Sobre isso da maternidade, você falou agora há pouco sobre sua mãe. Sua mãe sempre trabalhou muito pra. Muito. Como que foi isso? Conta um pouco mais pra nós dessa tua relação com a tua mãe. Na verdade, a minha mãe toda a vida trabalhou fora desde que eu me entendo por gente, assim, sabe? A minha mãe toda a vida, lá na minha casa, como a minha mãe é estudada, minha mãe se casou com meu pai não tinha tantos estudos quanto a minha mãe já era professora na Ela é época. professora de qual matéria? A minha mãe, ela é professora de primeira a quarta série, Uhum. então Magistério que falam, né? ela Não. começou com magistério, daí depois eu não sei explicar muito Uhum. bem mais, porque Tem já tempo. tem muitas águas já rolaram. Mas ela sempre trabalhou em creche, sabe? Até Uhum. 4 anos no máximo eram os aluninhos dela, com criancinha mesmo assim, pequenininhos. Então a minha mãe, ela é professora, a vida inteira foi professora. Depois que eu tava estudando também, aí ela virou diretora de creche. Uhum. Ela trabalhou muitos anos de diretora de creche. Muitos anos, assim, acho que mais de 7, 10 anos, talvez, como diretora. E E a minha sempre em mãe Tangará? Não. sempre, quase sempre, mas desde que, assim, eu nasci em Diamantino, morei 3 anos lá, porque com 3 anos eu vim pra Tangará. Uhum. Então, de lá, minha mãe já trabalhava na escola. Eu lembro, assim, e minha mãe fala, né? Que ela levava a gente pra escola, porque a gente, naquela época, não tinha condições de pagar babá, e babá não parava lá em casa. Uhum. Porque, naquela época, o governo federal demorava 6 meses para pagar o salário. Nossa. Então, o professor demorava para receber uns 6 meses. E aí, todo mundo que ia trabalhar lá na minha casa precisava do dinheiro e não Por todo tinha como mês. pagar. Aí ficava daí era aquela loucura. Então, como a minha mãe, ela era profissional, então lá em casa os papéis foram trocados. O meu pai ficou com a gente e cuidava da gente, porque não tinha, na verdade, quem cuidasse da Uhum. gente. E não tinha financeiramente recursos para poder pagar uma pessoa para cuidar. E a minha mãe trabalhava fora e o meu pai cuidava da gente. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão mais Um novo. irmão mais novo. 1 ano e 1 mês mais novo que Ah, eu. bem próximo. Aham. A minha mãe, pelos cálculos, assim, com 3 meses minha mãe engravidou do meu irmão. E com 1 ano e 1 mês meu irmão nasceu. E eu andei o dia que meu irmão nasceu no hospital. Que legal. Aham. De um canto pro outro, jogada pras cobras. Fui lá e aprendi a andar. Porque eu não tava. Tinha um sim. outro agora, pequenininho. Aham. Eu andei no hospital no dia que meu irmão nasceu. Eu, mudando de assunto e complementando, falando da sua religiosidade, né, do teu pai, Sim. eu vi nas suas redes sociais que você canta. Menina, você E achou canta muito bem! Canta. Maravilhosamente bem, é lindo ouvir. Já cantei muito, na verdade, hoje eu não acho que eu canto mais, porque antigamente realmente eu cantava muito. Já tive banda, já gravei CD. Já gravou CD? Já, acredita? Nossa, mas quando você tinha que você gravou CD? 19, 20 anos, assim, Bem mais novinha. ou menos. Aí gravei CD, vendi um monte de CD. Sério? Ganhei dinheiro com vendendo CD. Mas essa ida pra Bolívia aquela vez foi por conta disso, não? Não. Na época eu fui porque eu saía muito pra cantar, né? Aham. Então eu fui pra cantar. Mas já tava gravado o CD? Não. Aí quando eu cheguei lá, nos primeiros 6 meses que eu cheguei lá, eu gravei um CD já em espanhol. Nossa! Foi, minha querida. Fiz sucesso com música em espanhol. Que legal!
A gente chegou lá, e essa, assim, esse talvez Gente, seja... que legal! Sim, e esse talvez seja um testemunho que eu não posso perder a oportunidade de contar, porque o dia que eu fui no culto, e de verdade isso aqui, gente, eu não entendi nada do que estava sendo falado, porque eu nunca Em tinha espanhol. tido contato com espanhol na vida, nunca. Imagina, eu nunca tinha visto ninguém falar espanhol. Do nada, cheguei, caí lá na Bolívia, e o povo falando tudo enrolado, e eu não entendia nada do culto, eu não entendia nada. Eu lembro até hoje, eu tava no meu lugar, daí uma missionária do Rio de Janeiro falou para as pessoas irem lá na frente e que ela ia fazer uma oração. Quando eu fui lá na frente, eu lembro que eu falei para Deus, falei, meu Deus, como que eu vou ficar aqui nesse lugar? Porque nisso a gente aí eu já tô pulando um pouco da parte, né? Já tinha conversado com meu pai, a gente já tinha ido em algumas faculdades, eu já tinha meio que, tipo assim, será que eu fico, será que eu não fico nesse final de semana? Dúvida. Porque tudo aconteceu em 3 dias. Nossa. Foi assim, tipo, eu cheguei numa sexta, olhei, achei lindo, porque, gente, Santa Cruz é uma cidade de 3 milhões de habitantes. É enorme, é linda, 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 linda. Vocês não têm ideia. É igual São Paulo de linda, assim. Pronto, mais um lugar que eu quero ir. Vai, Vou super conhecer. indico. E de verdade, é uma viagem barata e fantástica. Você vai se apaixonar se você for lá no Salar do Uyuni, La Paz. É lindo, 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 lindo. Lindo, que você nem parece que você tá na Bolívia, de verdade. E daí eu cheguei lá e eu lembro até hoje que eu ajoelhei e eu falei pra Deus assim, falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer nesse lugar? Eu não entendo nada. E aí, a missionária, na hora que eu fechei a boca na mente, né? Porque eu tava orando em espírito ali. A missionária veio e falou comigo. E falou assim que Deus abria minha cabeça naquela hora, colocava o idioma na minha cabeça e que eu ia falar, e que eu ia falar, assim. Mas ela falou várias coisas comigo, assim, que não vem ao caso aqui. E por incrível que pareça, com 3 meses que eu tava lá, eu falava tudo fluente, assim, que você não tem noção, fluente. Meu Deus. E eu não tinha dificuldade nenhuma. Eu aprendi que o pessoal ficava assim, nossa, mas como uma brasileira? Porque geralmente os brasileiros têm muita dificuldade de falar o Difícil. espanhol. E eu falava tudo fluente. Daí eu traduzia as músicas, gravei as músicas em espanhol na época com essa minha amiga que a gente morava juntas. E no final do 5º ano da faculdade, eu lembro até hoje que a gente tinha que defender um trabalho em espanhol para 3 ou 4 professores de faculdades diferentes. E na época ele elogiou o meu espanhol, porque ele falou assim que era a primeira vez que ele via uma brasileira falar o espanhol tão fluente como se fosse uma pessoa que morasse lá Uma mesmo, nativa. entendeu? E daí eu comecei, aí o que eu pensei? Eu falei, bom, agora eu tô aqui, eu tenho que aprender a falar, e eu não vou ficar com brasileiro, eu vou conhecer boliviano, conversar com boliviano, não quero nem saber de ficar perto de brasileiro. E aí eu fiz isso na faculdade, meus amigos eram bolivianos, o pessoal que eu andava era boliviano, então assim, eu aprendi a falar muito rápido. E gravei o CD. E fiquei famosa aqui no Brasil com as músicas em espanhol. Gente, que legal! No Brasil, assim, lá Ainda na minha ganhou um cidade. dinheiro, né? Ganhei, Pra poder- nossa, pra ajudar lá na faculdade, na época, eu vendi muito CD. Eu acho que na época, assim, tipo, e foi um CD caseiro, assim, não foi um CD uau, né? Foi, tipo, num estúdio de Ah, mas é um CD? Não, foi feito bonito, num estúdio, tudo bonito. Um amigo me deu essa gravação. E aí eu acho que na época a gente gravou, acho que foi em 600 ou 700 CDs, assim. Aham, e vendi tudinho. Nossa! Tudo, minha filha. Imagina se fosse na era do digital. Nossa, Tinha eu tava explodido. celebridade hoje. Imagina que a coragem que eu tenho então, minha filha. Você se considera uma pessoa corajosa? Eu acho muito, muito. Eu sou uma pessoa extremamente corajosa e atrevida. Eu acho que eu sou muito atrevida, sabe? Que às vezes eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, o que você foi fazer, Franciele? E agora? Que caramba! Daí eu já fui, não tem como voltar pra trás. Então eu acho que eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Até hoje, tudo que eu decidi fazer na minha vida, tudo, absolutamente tudo. Nada foi com facilidade, tudo foi com muita dificuldade. Mas tudo que eu me propus a fazer e que eu sonhei fazer, eu fiz. Tudo. E assim, aconteceram coisas que eu nem sonhei. Mas as coisas que eu almejei, que eu falava assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo eu conquistei. Tudo que eu sonhei. Que assim, eu tô te falando de sonhos, que você imagina, eu tô te falando de uma pessoa do interior, de uma cidade pequena. Então, assim, eu pensava assim, nossa, eu quero ser uma médica, mas eu não imaginava, tipo, ser uma médica milionária, porque isso naquela época nem existia. A gente não tinha essa... não é igual hoje, que tinha acesso à internet,
né? Então, assim, A vida era muito diferente. eu pensava em ser médica, em ajudar as pessoas, mas eu não pensava, tipo, em ser dona de uma clínica, abrir uma clínica. Não, nunca pensei isso, mas eu sempre pensei em ajudar as pessoas, em fazer isso que eu sempre pensei. Eu falava, nossa, o dia que eu for médica, eu quero poder ajudar as pessoas, trabalhar para ajudar as pessoas, né? E ir para um lugar, ir para a África, por exemplo, como eu vou agora, isso é algo que eu sempre sonhei. E pela segunda vez, não Pela é? segunda vez. Era para ser a terceira, né? Mas segunda. Mas eu sempre sonhei isso. Tanto que hoje, assim, eu abro mão das minhas férias, eu abro mão de muitas coisas para poder ir lá fazer esse projeto. Né? Que eu sei que tem como fazer aqui no Brasil, até aqui em Vilhena, eu diria que tem uma população extremamente carente que também precisa muito de ajuda. Mas você ir para lá é uma outra experiência que também não tem explicação, assim, sabe? Então é um sentimento diferente que não tem explicação e que eu sonhava, eu falei, não, eu vou. Então, quando surgiu a oportunidade, nossa, eu caí assim fundo, porque nesse projeto social, é, como é uma ONG, né? É um orfanato, então a gente paga a nossa passagem. Uhum. Então, a gente tem todo um custo da viagem, que por sinal não é barato hoje você ir para a África. Mas assim, vocês não vai de forma gratuita, então? Não. Vocês pagam a passagem. Daí lá a gente fica no orfanato. E aí a gente fica no alojamento. Então a gente tem a comida que a gente ganha e o alojamento do local que as crianças ficam lá, entendeu? Então a gente fica lá no alojamento. No que eu fui no Mali, não era o alojamento junto com as crianças, né? Mas era uma casa ali no lugar, do lado. Tinha 2 quartos ali, então a gente dormiu ali. E a comida, a gente come a comida que eles dão pra gente. Tipo, São o que eles comem. Sim, também. a gente come o que eles comem, a gente dorme lá no lugar, a gente fica no lugar. Tem momentos que a gente vai para outros outros. É como se fosse bairro, sabe? Mas é tudo meio longe. Aí você vai lá, atende um bairro, um povoadinho, um vilarejo, atende outro vilarejo. A gente foi em vários vilarejos. A última vez que eu fui, que na verdade foi o ano retrasado, né? O ano passado eu não consegui. A gente atendeu 2.000 pessoas em 15 dias. Nossa. É muita gente, né? Nossa. Bastante. E Dá aí, mais de 200 pessoas por dia. teve um dia que deu mais de 600. Meu Deus. Aham. Qual que é a maior experiência que você tira de ter ido pra África essa primeira vez? A minha maior experiência de ir para a África, na verdade, foi de abrir mão. Ó, por incrível que pareça, eu falo assim, foi abrir mão da minha vida aqui, da minha rotina aqui, porque se entende que eu tenho que abrir mão de 20 dias de consultório, de 20 dias de plantão, Comprar as passagens. comprar a passagem para poder ir. Então, isso me gera um custo financeiro bem importante. E ter que tomar essa decisão foi bem custoso. Foi assim, e custoso por quê? Porque a gente tem uma rotina de gastos que você tem aí por mês, você tem contas, você tem um monte de coisa. Então, quando você abre mão de um mês, assim, a gente está falando de um valor bem importante, né? Então, ter que abrir mão disso e ter que me organizar para fazer isso também, porque daí o que acontece? Eu tive que depois voltar e trabalhar, tipo, 2 vezes num mês. Exemplo, se eu fazia 10 plantões no mês, eu tive que fazer 20 naquele mês. Então, aí, além de você ir lá, você trabalhar, porque é uma energia muito pesada, acontecem coisas, assim, bem pesadas lá. Você voltar e no lugar de você falar assim, agora eu vou descansar, você Vou tem que trabalhar. continuar e trabalhar o dobro do que você já E trabalhava. por que ir, então? Eu diria que a primeira vez foi por esse sonho que eu tinha, assim, essa vontade de ir lá na África fazer isso, doar o meu trabalho mesmo, sabe? Eu tinha essa Você vai vontade. como médica mesmo. Como médica. E quais as dificuldades que eles possuem lá? O idioma, eu acho que é a maior dificuldade, porque eles falam francês e bambará, né? Então, são 2 idiomas e eu não falo nada. Não falo inglês nem francês, só o espanhol. E lá eles não entendem nada de espanhol. Então, o atendimento, a gente precisa de pelo menos 2 tradutores. Então, eu falo em português, daí um tradutor traduz para o francês, e aí
a pessoa do francês traduz pro Bambará para depois o outro aqui me traduzir de novo pro francês, que vai traduzir para mim em português. Então, a consulta, ela Demora. é demorada, ela é complexa, porque às vezes a pessoa, como é uma falação, a pessoa às vezes esquece do que eu perguntei. Então, é bem difícil. No final, já vai ficando fácil, porque a gente vai aprendendo algumas palavras. Eu lembro que no final, eu já estava trabalhando sem tradutor. Porque eu aprendi palavras-chave, tipo cabeça, barriga. Então, eu já falava barriga, tipo, a sua barriga dói. Tipo, barriga doer, tipo isso, igual Uhum. índio, sabe? Uhum. Então, aí ele, não. Aí eu já sabia o que que era não, o que que era sim. Então, se ele falava sim, eu já sabia que sim doía. Daí eu já, assim, já imaginava perguntas diretas para eles saberem responder. Então, no final de 15 dias, você já vai entendendo bastante palavras. Mas como já fazem, por exemplo, 2 anos, eu esqueci tudo de novo. E aí agora já. Mas eu sei que no final de Mas é pro 15 mesmo dias. local? Agora eu vou para outro lugar. Agora eu tô indo pro Senegal. Era Bali e agora é Era Senegal. Mali, agora é É Senegal. Mali. 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 Aham. Agora eu vou para uma outra região. Uhum. Na verdade, era para ir pro Mali, mas eles estão em conflito agora no Mali. Então, até os brasileiros que estavam lá, eles foram para outros países, Espanha, Estados Unidos, para passar esse período de conflito. E aí, como a gente já tinha tudo organizado, passagem, tudo, então a gente transferiu o Tudo atendimento, pra. porque lá no Senegal também tem um orfanato. E aí, por isso que a gente vai atender lá. Daí a gente vai atender esse orfanato no Senegal, mais a comunidade também. Uhum. Eram 2 orfanatos, os dois São eram. são dois orfanatos. Na verdade, esse pastor que é do Senegal, ele começou o projeto há 20 anos no Senegal. Então, o primeiro lugar que ele foi no Senegal, ele começou essa missão lá, ele começou o orfanato lá, e faz 15 anos que ele tá no Mali. Então, ele fica nos dois locais. Então, ele tem uma pessoa que ajuda ele no Mali, então ele fica um tempo aqui, daí Um vai pouco outro lá. tempo no Senegal, ele fica indo e vindo nos dois E lugares. essa é curiosidade mesmo, eu tenho muita vontade de ir na África. E assim, eu fico pensando, né? Que valores que você tem acesso a uma outra comunidade, uma outra forma de vida, uma outra cultura. O que que traz, assim, de lá pra cá que faz refletir? Olha, para te falar a verdade, eu morei na Bolívia. A Bolívia também é um lugar muito Uhum. carente. Eu venho de uma família, por exemplo, meu pai como pastor, a gente sempre lidou com população muito carente. Verdade. Então, isso de ir lá lidar com pessoas carentes, de verdade, não foi algo que me chocou ao ponto de eu ficar, nossa, não, porque eu lidei isso a vida inteira. Na Uhum. Bolívia, eu lidei com isso durante 6 anos. Que foi por conta da Por conta medicina? da faculdade, por conta da igreja, que também a gente fazia projeto social. Isso lá na Bolívia também. Também a gente participava de projeto. Então você sempre foi envolvida. Sempre, sempre, sempre. Sempre gostei de participar, assim, de projeto. Na faculdade, a gente ia para esses lugares interiores fazer atendimento. Da igreja a gente também tinha, porque daí a gente ia nessas comunidades carentes, oferecia. Já estudante, a Mas tá gente fazia explicado isso. então, porque você A vida gosta de ir tanto inteira. pra África. A vida inteira eu fiz isso. Toda a vida a gente fez isso. Então, assim, isso, na verdade, é algo que É um sempre fez projeto parte de mim. é um projeto social É, lindo, sim, inclusive. e isso sempre fez parte de mim. Então, quando eu cheguei na África, na verdade, eu não me surpreendi de falar assim, nossa, que coisa, porque eu já vi tudo que tem lá também, aqui no Brasil, já vi na Bolívia. Lógico que de forma diferente, eu diria que a energia é diferente, Da onde? tá? Da Da África? África, porque sabe, assim, espiritualmente falando, tem uma energia bem pesada, bem pesada. Então, algumas pessoas não aceitam, por exemplo, o fato de que os médicos que vai ter um atendimento com pessoas cristãs, que daí vai ter uma oração e alguma coisa assim. Teve um dia mesmo que a gente estava lá fazendo os atendimentos, cuidando de uma criança que tinha queimado, ela caiu sentada, porque eles usam muito fogo lá, né? Fogo no chão mesmo, não tem Pra cozinhar, fogão, pra tudo. tudo. E a criança caiu, tipo, de bunda, de bumbum no chão, no fogo, e queimou. E aquilo, eles foram passando aqueles óleos, aquelas coisas que eles usam lá, e aquilo tava podre, e a criança, tipo, tava para perder o braço e o bumbum, assim, Ai, que dó. fedia. E aí a gente foi, só que como existe muitas essas coisas de curandeiro,
Então, eles levam no curandeiro, o curandeiro passa essas coisas lá, e aí, minha filha, o bumbum do menino tava na carne podre, podre, assim, de verdade, Que dó. literalmente podre mesmo. Uhum. E aí, quando a gente foi pra fazer a limpeza, pra usar a medicação, um dia ele apareceu lá do nada, muito bravo, porque na teoria, na cabeça dele, a gente estava interferindo nos trabalhos dele como curandeiro, você Uhum. entendeu? Então, essas coisas aconteceram lá e foi umas 2 episódios bem pesados, assim, que a gente ficou bem tenso mesmo, porque ele foi lá e ficou bravo, falou um monte de coisa. Muita coisa a gente não entende, né? Porque como eles Outra falam lá língua. o idioma deles, mas você via que o homem tava bravo, 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 bravo. E aí a dificuldade, porque daí você tem que convencer o pai e a mãe de que aquilo ali é grave, de que a criança pode perder o bracinho, de que pode morrer por causa daquilo, porque eles acreditam demais no curandeiro, Uhum. entendeu? Então assim, você ter que convencer o paciente de vir, então assim, a gente até achou que a mãe não ia mais trazer o neném, por exemplo, pra gente fazer os curativos no outro dia. E ela levou. E ela levou. Nossa, daí foi uma alegria, assim, né? Daí a gente fez os 15 dias que a gente ficou lá, a gente fez o curativo, nossa, já tava bem melhor. Daí a gente leva toda a medicação também, porque eles não têm condições de comprar. Então lá a gente faz o atendimento e já dá a medicação pro paciente. Uhum. Então ele não tem gasto com nada. Você É dá uma to- ONG? é uma ONG americana que tem o projeto, então essa igreja, na verdade, dos Estados Unidos, que é a líder dessa ONG, eles, durante o ano também inteiro, eles fazem projetos na igreja, eles vendem coisas, vendem comida para juntar dinheiro, para manter mensalmente lá, e uma vez por ano eles fazem esse atendimento médico, porque lá Uhum. eles não têm, a medicina lá é extremamente cara. É muito, 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 muito caro o acesso à medicina, entendeu? Então, assim, as pessoas morrem tipo, parasitose, sabe? Gente, que É, difícil, né? é É uma vida bem difícil. difícil do que eu Sim, posso imaginar, por exemplo, sim. né? Então, assim, quando a gente vai lá, Uma realidade bem e outra, dura. lá é muita corrupção, por exemplo, quando a gente foi, que a gente levou a medicação, teve um dia que a polícia foi lá e proibiu a gente de atender no lugar que a gente estava atendendo. Porque o próprio líder do lugar lá, da comunidade, quando eles recebem das ONGs as medicações, eles vendem. Então, tipo Nossa. assim, eles pegam exemplo, dão 25% do que eles ganham e os 75%, algumas Pessoa. pessoas que têm acesso a isso ganham dinheiro e vendem Nossa. isso para a comunidade. Então, eles ficaram indignados porque eles queriam que a gente deixasse a medicação com eles e a gente não deixou. Uhum. Porque o objetivo deles era. Vender. Eles deixaram a gente atender, mas eles acharam que a gente ia deixar a medicação com eles, né? Uhum. E a gente não, a gente já atendia e já dava medicação. Então, chegou na hora, depois de, assim, um tempo atendendo, que o homem ficou muito bravo, que onde já se viu que era para deixar eles darem a medicação, e a gente falou que não, que a gente que ia dar a medicação. E aí chamou lá um órgão lá, e resumindo, a gente teve que parar o atendimento. Não conseguimos atender toda essa população nesse dia, a gente atendeu muita gente, mas vários ficaram sem atendimento, porque daí eles não deixaram a gente continuar. Porque, tipo assim, ou vocês dão pra gente dar pra eles e eles fazerem dinheiro em cima daquilo, ou então vocês vão embora E ninguém fica, todo mundo fica sem atendimento. e aí muitos ficaram sem atendimento. Quem conseguiu atendimento se deu bem, e quem não conseguiu perdeu. Mas aí você plantou uma vontade no meu coração agora. Ou ir pra Bolívia. Olha, Eu sei que tem lugares no Brasil, mas o do Brasil eu conheço. E aí eu queria ir pra outros locais. Vou te Eu acho que vai ser uma falar. experiência boa. ó, assim, pra quem nunca foi pra outro país e que quer quebrar o gelo, que quer perder o medo, a Bolívia, além de linda, é fácil de se comunicar, porque eles entendem muito português. O boliviano é apaixonado pelo brasileiro, então eles fazem questão de te entender. Não é igual, por exemplo, quando eu fui no Egito, que eles não estão nem aí. Se eles não te entendem, eles não querem saber. Uhum. É você que tem que se virar para você entender eles. Muito diferente na Bolívia, porque eles são acolhedores, eles tentam te ajudar, eles tentam te entender, então eles se esforçam para te entender. E além de tudo, que é lindo, lindo, lindo. Gente, olha, eu vou deixar a dica para vocês. O Salar do Uyuni é muito lindo. É um dos Salar lugares do Uyuni. mais O lindos que eu que já é? conheci. É um deserto de sal. O maior deserto de sal do mundo. Fica na Bolívia. E é lindo, lindo. Gente. É muito incrível.
Então lá você tem deserto, lá você tem montanhas, você tem o Atacama, lá você tem neve, lá você tem rio, você tem lago, lá você tem tudo que você quiser. Então, assim, dependendo da época que você vai, você tem desde o calor de Santa Ao Cruz frio. a neve do Salar do Uyuni e de La Paz. Que daí você sobe, né? Você vai subindo a montanha, o cerro, né? E vai chegando nos Legal. lugares mais frios. Então, assim, e é uma viagem barata, porque o boliviano hoje é muito acessível. Então, assim, eu já fui, por exemplo, para a Argentina, a viagem é extremamente cara, absurdamente cara. E na Bolívia é muito barato. Menina, com R$ 1.500 você faz uma viagem dos sonhos. Te juro. Legal. E que, assim, 1.500 hoje você não viaja nem no Brasil, Uhum. né? Então, assim, você... menina. Legal. Tá aí, gente. Vou conhecer a Bolívia por causa da doutora Franciele. Você vai viu? amar. Tá escrito. Não, e quando Vou te marcar. Vou estar lá. Mas, Não, de doutora, tô aqui na verdade. Bolívia por Vai. sua influência. E eu tenho vários amigos que na época que eu fui, eu gravo tudo, eu gravei tudo, né? Então, assim, que foram pra lá porque na época que eu fui, viram o tanto que era bonito e, assim, se encantaram, sabe? Não é uma viagem pra luxo, tipo assim, lá não tem tanto luxo, porque você imagina, a gente tá falando de um deserto, então não é fácil pra você levar as coisas pro deserto. Mas, por exemplo, lá no Salar do Uyuni, tem um hotel 5 estrelas lá. 5 estrelas mesmo, Nossa. assim, coisa mais linda. Depois você pesquisa. Gente, que Lindo, chique. lindo. Vai e me marca. Pronto. Tá decidido. Vou ir. Vamos lá agora. Nos seus stories, eu sempre vejo lá uma marmitinha, assim, que vamos combinar, gente. Ela tem um corpão. A bicha é bonita. Ai, Ô, meu Deus, médica seus bonita. olhos. Trabalha com emagrecimento, agora trabalha na área de cirurgia. Sim. E ainda faz as marmitinhas. Tem uma vida extremamente cuidada. Como que você consegue Olha, cuidar da alimentação e ainda dar conta, assim, de todas as suas tarefas? eu vou ser bem sincera, eu não dou conta de nada. Eu faço tudo pelas metades, mas eu tento fazer tudo. As meninas hoje mesmo falaram pra mim, Fran, eu não sei como você dá conta. Você é mãe solo de 2 filhos, você trabalha em 4 lugares, você tá na clínica, ao mesmo tempo você dá um jeito de treinar, você carrega as marmitas, mas é aquilo que eu sempre falo pros meus pacientes, antes mal feito do que nada feito. Então, por exemplo, como eu trabalho muito e às vezes eu tô de um canto pro outro, a marmita, na verdade, é a salvação que eu tenho, porque daí eu carrego as marmitas e aonde eu chego eu esquento no micro-ondas e eu como. Porque senão eu não tenho como estar fazendo comida, por exemplo. Eu saio do hospital e vou para UBS. Lá na UBS, se eu não tiver a marmita, tipo assim, eu vou lá fritar um ovo, carregar o ovo, vou fazer um. Então, assim, é bem mais dificultoso do que você ir esquentar sua marmitinha no micro-ondas. E assim, eu realmente estou muito acostumada a comer comida. Então, eu gosto de comer arroz, carne, comida no café da manhã. Então, 8 horas, 7h30 da manhã, eu tô comendo um prato de comida. Então, eu vou lá, esquento no micro-ondas, como a minha comidinha, aguento ficar ali até umas 11, meio-dia, porque senão eu fico com muita fome. E aí eu vou comendo. Então, assim, pra mim, eu acho que na minha vida, a marmita traz praticidade. E além de tudo isso, eu consigo tentar comer o que eu preciso comer, porque senão eu não como. Quando eu comecei a fazer as marmitas, na verdade, eu comecei justamente por isso, porque eu saía de casa e daí, tipo, eu não tomava o café da manhã, eu só ia comer 1 hora. Então, eu comecei a perder muito peso. Então, em 4 meses, eu perdi 9 quilos. E aí, a opção que eu encontrei foi da marmita. Então, assim, na época que eu comecei, não era pra estética, era pra sobreviver mesmo, assim, que daí eu conseguia carregar e conseguia comer pra eu não emagrecer tanto. Daí hoje não, hoje eu já peso as marmitas, as minhas marmitas já são pesadinhas, já tem ali um cálculo tudo Você bonitinho. mesmo que faz suas marmitinhas. Sim, aí também eu tenho a minha secretária, que às vezes ela também me Ajuda. ajuda, porque eu tenho, sim, uma rede de apoio hoje, não vou negar que eu faço tudo só. Não, eu tenho uma Precisa. secretária, então na minha casa eu realmente não tenho tanto tempo, tipo, pra limpar a casa, não tenho tempo. Imagina, você sai de um canto e vai pro outro. Então eu tenho uma secretária, então ela me ajuda. Eu faço também final de semana, mas ela me ajuda muito. Agora mesmo eu tô sem secretária e até eu tô tendo dificuldade, porque daí eu tenho que pegar um dia, fazer as marmitas, aí eu tô cansada, tô com preguiça, então tem mais ou menos um mês que eu não tô fazendo as marmitas, mas tem 4 anos que
que eu como marmita. Mas você treina também, apesar de toda a tua rotina, todos os seus compromissos, eu vejo você treinando. Eu treino, eu coloquei a academia por um bom tempo, a academia... Que mentalidade é essa? Conta pra nós agora, que eu porque quero aprender aqui também pra poder ir pra academia. É porque eu trabalho com isso, e aí chegou num ponto que eu falei assim, como que eu vou falar pros meus pacientes fazerem se eu não faço o que eu mando eles fazerem? Eu preciso viver o que eu... Então eu precisava ser o exemplo daquilo que eu falava. Que legal. Então, assim, e aí eu trabalhava muito e a academia sempre era o segundo plano. Até que chegou um tempo que eu falei, não, eu vou tirar 3 dias da semana, eu vou diminuir o meu trabalho, nem que eu tenha que trabalhar menos ou trabalhar mais nos outros dias, mas 3 dias da semana eu vou deixar e vou focar pro treino. Você malha 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Eu malho 3 vezes por semana, mas nesse dia eu vou lá e eu me mato na academia, malho pesado, tenho um personal. Então, assim, não vou lá para brincar na academia, eu vou lá para realmente treinar. Só que eu só vou 3 vezes por semana, porque antes, quando eu tentava ir todos os dias, eu não conseguia, para começar, porque todos os dias, pra gente que trabalha, que é mãe, que tem vários empregos, várias funções, não adianta falar que a gente dá conta, porque a academia exige tempo, né? Então, todos os dias você tirar 1 hora, não é mole. Então, eu decidi, eu falei, não, vou fazer 3 vezes por semana, eu vou começar assim, e depois eu vou aumentando. E depois eu nunca consegui aumentar, por quê? Porque como eu treino pesado, eu, tipo, no outro dia eu tô acabada, tô cansada, e aí eu descanso, e aí no outro dia eu treino de novo. Antes feito que não feito. Antes feito do que mal feito. Então, até hoje eu falo para as minhas pacientes, assim, elas veem minha correria e eu falo, gente, a gente precisa entender que nesse século que a gente vive, só no Instagram que as pessoas às vezes mostram querer uma perfeição, mas na realidade, que é o que vocês veem no meu Instagram, porque eu sou uma pessoa extremamente real, eu mostro aquilo que eu vivo mesmo, né? Não é um negócio que, tipo, fico fazendo de conta ali, não, é a minha realidade mesmo. Então, eu sempre falo, vocês precisam, porque as pessoas acham assim, eu não tenho tempo, então quer dizer que quem tá na academia é tudo desocupado. Não, gente, todo mundo que tá ali trabalha, todo mundo que tá ali tem problema, tá cansado, mas são escolhas. E eu, como eu precisava, de certa forma, vender o meu corpo, porque como eu ia... Porque você tem que ser o exemplo, né? Então, eu falava assim, não, tem que treinar. Mas, ao mesmo tempo, olhava pra mim e eu lá, mó magrela, porque eu sempre fui muito magra. Eu falei, não, eu tenho que parar com isso. E daí, peguei gosto. Quando eu comecei, o corpo começou a crescer um pouquinho, eu comecei a ficar mais bonitinha de corpo, o braço começou a ficar mais definidinho. Eu comecei a gostar do que eu tava vendo. Então, hoje eu diria que eu treino porque eu gosto do que eu vejo. No começo, foi porque eu era obrigada. Hoje não. Hoje já tipo assim, hoje sim, porque daí quando eu vejo que eu fiquei, tipo, 1 semana sem treinar, que o bracinho começa a diminuir, eu já fico, ai meu Deus, não posso, eu tenho que voltar, porque eu me lasquei tanto pra chegar nisso aqui. Agora não dá. Então, hoje eu treino realmente porque eu gosto do que eu vejo. Eu gosto dessa estética do corpo, eu gosto de um braço malhado, eu gosto de colocar um vestido e as costas tá trincada, eu gosto de mostrar que eu treino. Então, é isso. O seu perfil, ele é sempre voltado ali para emagrecimento. Por quê essa área? Você gosta de trabalhar com pessoas e nessa área de saúde, mas que envolve a parte corporal, estética, emagrecimento, adolescentes. Da onde que veio esse, assim, olha, eu gosto de fazer isso? Então, na verdade, assim, tudo começou quando eu vim para Vilhena. Eu tinha me separado, eu tava numa fase bem difícil, daquelas bem lá no fundo do poço mesmo, assim, sabe? Trabalhando muito. E uma amiga falou assim, Fran, porque eu comecei a gostar da ortomolecular, dessa coisa da longevidade, da medicina regenerativa, e eu encantei com isso. E a minha amiga falou, Fran, por que você não começa consultório? Você é muito boa nisso. Eu falei, nossa, mas eu não conheço ninguém, não sei nem por onde começar. Daí ela falou assim, não, vou te apresentar uma pessoa. Daí ela me apresentou uma pessoa, mas não deu certo isso. E na época eu tava fazendo terapia, o meu psicólogo falou bem assim pra mim, eu vou te apresentar uma pessoa e essa pessoa é muito querida e eu acredito que ela tem interesse no seu trabalho. Que foi a Dani do Revitar, que é um trabalho até hoje lá, né? E aí a Dani falou assim, não, a gente tem aqui um espaço, eu tenho um consultório aqui, que hoje eu trabalho, eu divido com você, porque eu não atendo o tempo todo. Então, para você começar, dá para você atender aqui. Eu comecei com porcentagem na Dani. Então, assim, a Dani é uma pessoa que eu tenho muita gratidão a ela, porque ela me deu a oportunidade quando ninguém me conhecia. Ela deu a oportunidade para eu realmente começar, porque eu não tinha dinheiro para pagar consultório. E aí, tipo assim, se eu tinha paciente,
eu pagava ela, se eu não tinha, ao mesmo tempo eu não tinha dívida. Então, pra mim, ela é uma bênção na minha vida até hoje. Eu abençoo muito a vida dela. E eu falo assim que eu tenho uma gratidão enorme por ela, porque ela realmente assim me deu o pontapé que eu precisava na época, mas eu comecei graças à minha amiga, porque se eu falar pra você que eu nem enxergava esse potencial em mim, eu não enxergava essa capacidade em mim, porque eu sempre fui médica de UBS, então eu sempre trabalhei em É UBS. concursada pública? Eu sou concursada, então eu sempre trabalhei em UBS. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer consultório, na verdade, eu nunca me enxerguei num consultório. E aí, minha amiga falou isso pra mim, e aí eu falei, nossa, é verdade, né? Quer saber? Aí eu fiz um curso, e nesse curso, o médico falava assim, ó, você vai fazer o curso hoje, amanhã você já tá trabalhando. E dito e feito, eu fiz, eu lembro até hoje, meu Deus, eu tô te falando, de 3 anos e meio, quase, de 4 anos atrás, eu paguei R$ 8.000 nesse curso. E aí, realmente, eu fiz o curso no final de semana, na segunda, eu tava atendendo meu primeiro paciente, que era de emagrecimento. E daí, eu comecei assim, e não foi um negócio projetado, foi um negócio que, sabe quando você tá ali no Instagram e surge uma oportunidade assim na sua frente, fala, ó, você vai fazer o curso, você vai começar a trabalhar. Aí eu falei, gente, é oportunidade, porque como que eu vou na pandemia, todas essas coisas, eu não tenho como ir para fora, fazer alguma pós, algo assim, porque até então a internet não era O que é tão, hoje. não tinha nada online. Era bem mais difícil. As pós todas eram presenciais. E daí eu comecei, fiz esse curso, porque foi bem na época ali da pandemia, e eu comecei a trabalhar. Aí foi quando tudo aconteceu, porque daí eu comecei a atender as pacientes de emagrecimento, e algumas pacientes falavam assim, mas você é o quê? Você é endócrino? O que que você é? Eu falava, gente, eu não sou nada, né? Porque eu, tipo, só tô trabalhando com emagrecimento, não, eu tenho que fazer uma especialização. Aí foi quando eu comecei a especialização na área da nutrologia, porque já era algo voltado para longevidade. Eu não queria trabalhar com pessoas doentes, eu queria trabalhar com gente saudável e que queria buscar continuar saudável, sabe? Então, aí eu fiz nutrologia, terminei a especialização, e nesse período, que hoje ainda é o meu público, eu tenho um público feminino bem importante, a respeito de reposição hormonal, e hoje eu vou falar um negócio aqui, assim, que eu acho não, eu nunca falei Pode falar. em podcast, em lugar nenhum. Eu, como eu sempre fui da igreja, meu primeiro relacionamento, eu tive um problema conjugal muito grande, sabe? E eu sofri muito com isso. Então, quando eu me separei, né, do pai do meu filho mais velho, eu absorvi muito essa dor das mulheres, assim, de, tipo, estar num relacionamento, não sentir prazer no sexo, não conseguir ter orgasmo, não saber como fazer, não se conhecer, não conhecer o corpo. Então, quando eu trabalhava na UBS, eu lembro que eu sempre perguntava, como que é a tua vida sexual? Ah, mais ou menos. Eu falava, mas você já se tocou alguma vez? Você se conhece? Alguma vez você se olhou no espelho? Você já teve a curiosidade de pegar um espelho e olhar como é o órgão vaginal? Já tocou? Não? Aí eu fui me conhecer quando eu me separei, porque até então eu também não me conhecia. Então acabou que o meu público e eu, por trabalhar nisso, eu sempre tive essa coisa de querer cuidar das mulheres, querer ajudar as mulheres a serem felizes sexualmente falando. Porque isso interfere na Sim, alimentação, na muito, autoestima, em muito na tudo. autoestima. Aí eu fiz cursos sobre reposição hormonal. Então hoje eu trabalho com emagrecimento e reposição hormonal. E aí foi onde veio a mini lipo, porque eu trabalhava as mulheres, emagrecia elas, e daí eu via que ficava o incômodo da pochetezinha. E em Quem mim, não tem essa tô benedita dessa justamente. pochetezinha? E na verdade, depois eu vou te mostrar minha barriga aqui, tá? Porque eu treinava, fazia dieta, Você fez mini lipo? treinava. Sim, eu fiz primeiro em mim para depois eu fazer o curso. Que legal. Aham. Aí quando eu agoniada, treinava, fazia dieta, fazia tudo certo e a barriga não sumia. Eu falei, não, gente, não tem como, não é possível isso, porque eu vou ter que. Aí meu personal falava assim, Fran, pra você ter essa barriga trincada, você não consegue viver, porque você tem que fazer uma dieta restrita, que não sei o quê. E eu não tinha como fazer essa dieta restrita também. E ao mesmo tempo eu não podia ficar 45 dias parada. Daí eu vi que uma amiga tinha feito. Aí eu fui e mandei mensagem pra ela, vem cá, onde que você fez? Ela, Fran, olha, eu fiz em Salvador. E, menina, vai fazer o curso, você vai amar.
E o Leandro, isso, você vai ver como o procedimento é incrível, porque você não tem que ficar de repouso, você não tem que parar de trabalhar. Você faz o Ela é menos procedimento, invasiva? ela é minimamente invasiva, né? Então ela falou assim, então você não precisa ficar internada, você já faz o procedimento no mesmo dia, você vai pra casa, com 2 dias você já tá trabalhando. Eu falei, como? Falei, mas não é Como possível, assim? 2 dias? justo. Falei, menina, é tudo que eu preciso, porque eu não posso parar de trabalhar e eu preciso desse negócio, porque vai ficar bonita e ainda não vou precisar ficar 45 dias parada. Ela não vai Não vai fazer precisar. uma dieta louca? Justamente. Aí foi quando eu fui lá pra fazer o procedimento. Daí eu fiz em mim, e justamente, eu fiz de manhã e de tarde eu tava lipando o paciente. Tava fazendo o procedimento. E Que aí eu falei, legal. não, gente, eu tenho que levar isso pra Vilhena, porque as minhas pacientes que emagreceram, Estão com elas a precisam pochetezinha. disso aí. Elas estão com a pochete. E aí eu vi a minha barriga e depois eu mostrava pra elas. E Porque essa... ninguém acreditava que eu tinha barriga, né? Não, é, É, porque eu sempre fui magra. E aí você fica ali com o vestido toda murchando a barriga. Você não. colocando cinta, colocando short Lógico. pra E a apertar. calça, às vezes, aperta, não mostra. Mas quando você tira a sua roupa, que você mostra verdadeiramente a barriga. Meu Deus do céu, vou te mostrar a minha barriga É por aqui. isso que falam que pula no espelho pelado, né? Pra ver se... É, não, filha, eu vou mostrar a minha barriga aqui pra Gente, eu você vou ver a ver. barriga da doutora Pra Fran. vocês verem como era o antes e depois. Porque quando eu falo, ninguém acredita. Olha isso aqui. Essa é sua Era minha barriga? barriga. Gente, eu vou trazer mais perto Tinha da câmera. olha, gente, a minha Dá pra ver, barriga. Nicolau? Mostra. Oh, Olha a do parte lado. de baixo lá, o bucho que eu tinha. Aí. Olha, gente, o tamanho da minha barriga. Quem quiser ver melhor, vai lá no meu Insta, porque lá tem ela enorme de grande. Gente. Uau! Você acredita? Então, Uau! eu E com tinha. 2 dias, com o mesmo dia, No você já mesmo tava dia eu já tava com... fazendo o procedimento. Então, assim, você já sai normal, caminhando, conversando logo. Gente, que E assim, legal. eu não senti nada de dor, mas tem pacientes que às vezes ficam um pouco mais Um sensível. desconforto. Mas assim, você caminha, vida que segue, sabe? Então, menina, eu fiz o procedimento no mesmo dia, eu tava limpando o paciente, e eu falei, não, não é possível. Eu vou levar isso pra Vilhena, porque isso aqui é incrível. Além de você fazer um procedimento minimamente invasivo, não tem corte, porque assim, é só um furinho. Nossa, Você vê que ali não é tem incrível. corte, Vão lá no então Instagram e peçam o antes e depois pra ela mostrar pra vocês lá no direct. Gente, é é, muito legal. não, então é incrível. Então foi assim, você entende que na minha vida as coisas foram assim, sabe? Acontecendo, não foi que eu desenhei, que eu planejei. A mini lipo eu Mas você já trouxe porque eu fiz em gostava? mim. É, mas já gostava, foi se Sim, encaixando, na verdade. Aí, tipo, sabe quando uma coisa vai agregando a De, outra, de sabe? verdade, você foi escolhida, né? É, Assim, eu não escolhi, eu veio e... falo que tudo que acontece na minha vida, eu chego a me arrepio, ó. Não fui eu que decidi. As coisas que vieram. Tanto que eu tenho uma amiga que ela era super fitness. E ela fala, Fran, que engraçado. Eu era fitness, porque na época que a gente estudava, eu não era nada fitness. Eu nunca comi muito errado, assim. Eu sempre gostei de comer saudável, coisas boas. Mas não era de ir na academia. Uhum. E ela já era fissurada na academia. E eu ia na marra, obrigada. Porque às vezes eu não queria ir, dela, vamos? Eu falava, ah, vou não. Aí ela ia mesmo assim. Aí ela fala assim pra mim hoje, fala, Fran, que engraçado, né? Eu nunca na vida imaginei que você ia ir para o ramo de treino, academia, e que eu pensava que eu ia trabalhar com isso, hoje eu sou pediatra. E ela fez pediatria, Uhum. trabalha com criança, e eu que nunca na vida sonhei trabalhar com essa parte de estética, de musculação, hoje tô aí, na área trabalhando. E essa gordurinha que tira, o que que faz com essa gordurinha? Dá Olha, pra aplicar em fazer um desenho, colocar na bunda? dá, É então, sério, gente? tem. Hoje a gente tem a Imagina! lipoenxertia, que você pega essa gordura que a gente retira, a gente manipula ela, né? Trabalha essa gordura e coloca ela, pode colocar no bumbum, você pode colocar em região de flanco, você pode colocar nesses lip dips que a gente fala, que é aquele Aham, afundamento que a gente tem aqui, né? No uhum. quadril, para preencher, que às vezes tem pacientes, tem pessoas que se incomodam. Você Inclusive, em pode. pessoas que treinam muito, acontece, Sim, né? Porque acontece que fica... você perde a Uhum, gordura, né? Aí fica só o músculo, então uhum. fica aquele afundamentozinho. Você pode desenhar os O músculos do abdômen. abdômen. Você Gostei. pode colocar onde você quiser a gordura, Que sabe? legal. Então você pode No tirar mesmo procedimento. no mesmo Na mesma procedimento, hora já no mesmo trata e já momento. enxerta. No mesmo momento, você já tira e já. É porque você não pode deixar essa gordura, né, guardada, não. Você Uhum. já tirou ali, já manipula e já coloca
na região do corpo onde o paciente quer. Então, por exemplo, tem pacientes, a maioria, que quer colocar no glúteo, né? Mas você pode colocar em diversas partes do corpo. E dura quanto tempo o procedimento da lipochirurgia? Ó, você fala pra fazer o A procedimento? gordura em si. Pra Porque- ficar no porque corpo? eu penso assim, se ele dura, você vai ter que ter um certo cuidado com Sim, alimentação, com sim. treino, porque senão volta, né, de Volta, novo. volta. Mas eu digo, a lipoenxertia mesmo, a gordura ali, ela tem um tempo, ela... Tem. Como a gordura, na verdade, ela é absorvida pelo corpo, então, por exemplo, o paciente que treina, automaticamente, uma paciente que treina muito, ela vai perdendo a gordura com o treino e vai ganhando massa muscular. Então, o corpo vai absorvendo aquela gordura através do músculo. Então, é um procedimento que, em quem treina muito, o procedimento dura bem menos, tipo um botox, né? Em quem treina também dura menos, né? Mas ele dura em torno de uns 8 meses. Dura bastante. Dura. Não é um procedimento definitivo que dura tanto, porque na verdade o corpo absorve. Não, dura bastante, eu precisei Dura. de Não dura. É porque o corpo absorve em torno de mais ou menos uns 40% do que você colocou. Então, por mais que o corpo absorva uma grande parte, ainda fica um pouquinho ali. É igual ácido hialurônico, né? Quando você faz a boca, tipo 1 ano e meio depois, você ainda tá com a boca bonita, mas ela não tá mais aquela boquinha murchinha que você teve da primeira vez. Ela dá uma diminuída, mas nunca mais é aquela boca de antes. Tem ali uma quantidade de produto que ainda fica. Mas é que daí quando você apaixona pelo bocão, aí você não aguenta ficar com pouco produto, aí você vai lá e coloca, né? Então, o procedimento, ele dura em torno de mais ou menos 1 ano, 8 meses, e aí depende da rotina do paciente também. Dá rejeição, doutor? Da gordura? Isso. Não, porque não dá rejeição, tá? O que pode acontecer é porque a gordura, ela tem um local certo para ser colocada, né? Então, essa gordura, ela tem que ser colocada na região mais superficial do glúteo. Ela não pode ser colocada em local profundo. Então, pode acontecer erro de técnica, né? Então, se a pessoa não souber a técnica e colocar em locais profundos, sim, pode dar complicação. Mas se você souber o local certo para você colocar e aplicar, então você não tem complicação nenhuma, até porque é algo que é teu. O corpo não rejeita gordura, porque a gente não tá pegando gordura de outro e colocando em você. É a sua gordura mesmo, é algo seu, células suas, que você coloca ali no teu corpo. Já aconteceu assim, por exemplo, do paciente chegar lá e falar: eu quero fazer uma mini lipo e eu quero. Se você falar assim, não, calma, que você tem que entrar no percentual de gordura. Ou qualquer pessoa pode chegar lá e falar, não, quero fazer e está disposto a... Não. Na verdade, a mini lipo, a gente precisa entender muito bem a indicação da mini lipo. Porque a mini lipo não tem a mesma indicação de uma cirurgia plástica, de uma lipoaspiração normal. Qual que é a diferença, por exemplo, entre elas? Então, a mini lipo, como o nome fala, mini, né? Ela é um procedimento que é menor. Então, a gente tira de regiões menores. Então, a mini lipo, ela é mais para trazer uma harmonia corporal do que o procedimento da lipo, né? Que a lipo é para pacientes maiores, aí você já vai aspirar muito mais. A mini lipo mais invasivo. É bem mais invasivo, porque você tá falando de uma anestesia geral, né? A mini lipo é anestesia local. Então, por exemplo, a minha pochete me incomoda aqui. Então, você vai ali, é uma gordura pequena. Então, você vai lá e tira aquela gordura do paciente ali. Entendeu? Não, é para aquele paciente que aquela gordura incomoda, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela necessidade de ir pro centro cirúrgico tirar aquela coisinha pequenininha ali. Então, a mini lipo é mais para esse tipo de paciente. Porque, ao mesmo tempo, ela não é um procedimento que, por exemplo, você vai fazer aquela lipo HD, você vai fazer aquele desenho. Não, ela tem uma quantidade também que você tem que deixar gordura. Então, ela é para aquele paciente que gosta de treinar, para aquele paciente que já tem uma rotina saudável. Então, assim, doutor, eu não gosto de treinar, não quero fazer dieta, não quero nada. Então, a mini lipo não é para esse paciente. Por quê? Porque, na verdade, ele vai voltar a ganhar gordura tudo de novo. Né? Então, casa muito bem com os seus pacientes, sim, de verdade. Sim, você já tinha que já são comentado. pacientes que mudaram a mentalidade, que já passaram pelo processo, que já sabem o que eles querem. Porque, assim, hoje, graças a Deus, os meus pacientes, 90% dos pacientes que estão comigo e permaneceram comigo, 90% aprenderam a comer e aprenderam a gostar da atividade física. Então, eles não somente emagreceram, como eles também continuam mantendo essa rotina de treino.
não gosta da musculação, mas tá ali fazendo funcional, gostam da corrida. Então, 90% dos meus pacientes hoje fazem atividade física. Que legal. Então, a mini lipo é para esse paciente, que ele tenha consciência de que ele tá trazendo aquela harmonia para facilitar o processo, mas que ele precisa ter atividade física e a dieta como parte do planejamento da manutenção do procedimento. Entendeu? Legal. Muito legal a sua história. Gente, que história linda. Nossa, tem de tanta coisa. verdade. Assim, isso é porque ficamos aqui 1 hora. Deu quanto tempo, Nicolau, de podcast? 1 hora, 1 horinha? Que história linda, linda, linda. Eu sei que por trás ainda tem muita superação, tem muito detalhe. Muita. Parabéns. Que mulher de coragem, de superação, assim, de um exemplo de verdade, assim, de força como mulher, inspira para que outras mulheres também saibam que a gente pode muita coisa na vida. Eu falo sempre, gente. Por isso que eu falo pra vocês que eu faço tudo pelas metades. Porque eu queria que as mulheres entendessem que, apesar de que hoje, por exemplo, eu sou médica, eu sou uma mulher como todas vocês, que tem a responsabilidade da casa, que tem a responsabilidade do trabalho, algumas têm a responsabilidade do marido, mas outras têm 2, 3 filhos para criar, às vezes chega em casa cansada, tem que lavar a roupa, tem que estender a roupa, e na correria, enquanto você tá fazendo a comida aqui, você tá colocando a roupa na máquina ali para lavar, essa é a realidade nossa. Então, assim, é possível fazer tudo. E eu sempre falo, a perfeição, o perfeccionismo, ele prejudica muito a gente. Porque tem gente que fala, não vou treinar porque eu não consigo. E vai mais pela questão da perfeição mesmo, sabe? Tipo assim, se você não treina direitinho, se você não vai tudo certinho, você não faz. E eu cheguei à conclusão que eu jamais ia conseguir fazer tudo direitinho e tudo perfeito. Então, quando eu percebi isso, que eu consegui entender que quando eu comecei a ir na academia, que mesmo fazendo ali, cansada, porque eu treino das 8 às 9, então você imagina, eu trabalhei o dia inteiro, às vezes eu trabalhei 2 dias seguidos e eu vou treinar, e aí você fala assim, nossa, eu tô muito cansada, meu Deus, que vontade de não ir treinar. Aí eu lembro, nossa Deus, eu paguei meu personal, não posso, tem que ir. E aí eu chego lá e eu falo ainda assim pro Roberto, Roberto, hoje eu não comi, Roberto, direito, eu não comi o suficiente. Ele, não, mas bora fazer o que der, vamos fazer o que dá pra fazer aqui. E aí eu chego lá morta de cansada, menina, que eu pensava, não vai sair nada. Aí sai. E no final, menina, de 1 hora, eu treinei assim, e muito bem, por sinal. Ele fala, você tá vendo? Tá vendo porque você não pode faltar? Porque você chega aqui, você faz, dá pra fazer. Então, assim, eu diria que o segredo da gente fazer, que eu diria fazer de tudo um pouco, é isso. É não fazer tudo com perfeição, mas é fazer o melhor que a gente pode fazer com aquilo que a gente tem à disposição. Né? Então, às vezes eu não vou conseguir ser uma excelente mãe, porque às vezes eu queria, por exemplo, ficar uma tarde com os meus filhos, entendeu? Mas eu não consigo, porque às vezes porque eu tenho que trabalhar. Aí eu tento um final de semana aproveitar eles, levar eles ali num parque, ficar ali umas 2 horas com eles. Às vezes eu também tenho que ficar com eles no domingo, mas eu tô tão cansada que eu não aguento, aí eu vou lá e eu durmo. E tá tudo bem também, sabe? Eles entendem, são grandinhos. Não, e por isso que eu falo, e tá tudo bem. Hoje, eu não me cobro mais a perfeição, em nenhum aspecto da minha vida. Porque eu tenho certeza que eu tô fazendo o melhor que eu posso, da forma que eu posso, com o que tem. E com o que eu tenho. Então, é sobre isso. Obrigada, Imagina. doutora. Chegamos mais no final de um podcast. Se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal para receber todos os podcasts que chegam. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Sigam a doutora Franciele Zinnerman lá no Instagram dela. E muito obrigada.